sexto ano, tudo bem? Sou a professora Andréia. Vamos juntos para mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos compreender os critérios de divisibilidade por 9, por 10, por 100 e por 1000, né? Mas antes, vamos relembrar os que a gente já aprendeu. O critério de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. Você lembra? Então vamos organizar. Um número é divisível por 2 se ele for um número par. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos é divisível por 3. Ele vai ser divisível por 4 se terminar com 0 e 0 ou os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Ele vai ser divisível por 5 quando terminar com 0 ou 5. E vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? Pensa um pouquinho agora na tabuada do 10. Você consegue observar algum padrão com os resultados? Então, observem aqui, tabuada do 10, o 0, 10, 20, 30, 40, 50, né? E por aí vai. Que padrão está acontecendo? Então, observe que todos os números da tabuada do 10 terminam com 0. Então, essa regrinha é a regrinha do critério de divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando terminar com 0. Então, no exemplo, 1.500 é divisível por 10 porque termina com 0. 4.203 não é divisível por 10 porque não termina com 0. Muito fácil, né? Vamos aplicar, então, o nosso conhecimento numa situação problema. Um fabricante de meias embala sua produção de duas maneiras. Embalagem tradicional, com 5 pares, e embalagem econômica com 10 pares. No estoque, há 35 pacotes de embalagens tradicionais e 40 pacotes de embalagens econômicas. É possível reorganizar os produtos só em embalagens econômicas? Então, vocês vão ter que verificar a quantidade de meia aí nesse estoque e ver se eu consigo pôr em embalagens econômicas, que são embalagens com 10 pares. Vou dar um tempinho para você tentar organizar aí a ideia dessa situação problema, pensar numa resposta e daí a gente volta para fazer a correção.
Conseguiu? Vamos conferir, vamos ver se você organizou isso aqui direitinho. Então, observem, nós temos 40 embalagens, 40 pacotes, né, de embalagens econômicas. Na embalagem econômica cabem 10 pares de meia. Então, se eu tenho 40 pacotes com 10 pares cada um, 40 vezes 10 dá 400 pares. Temos também 35 pacotes de embalagem tradicional. E na embalagem tradicional cabem 5 pares de meia. Então, 35 vezes 5 vai dar 175 pares. Então, o que nós temos aqui no estoque? 400 pares, que estavam na embalagem econômica, e 175 pares, que estavam nas embalagens tradicionais. Juntando as duas informações, a gente tem 575. Então, tá, esse é o total de meia. O que a pergunta solicita? O que o problema quer da gente? É possível reorganizar os produtos só em embalagens econômicas? Então, lembre, embalagens econômicas que tem 10 pares. Então, eu consigo guardar esse total aqui só em pacotes com 10 pares cada? Bom, é o mesmo que eu perguntar. Eu consigo dividir esse número por 10? Bom, a gente acabou de aprender que o critério de dividir por 10, o número tem que terminar com 0. Esse número termina com 0? Não termina. Então, se não termina, eu não posso dividir ele por 10, né? A minha perguntinha aqui, esse número é divisível por 10? Não é, porque não termina. Então, se eu quisesse, eu poderia ter juntado, né, para fazer o raciocínio, ou eu também poderia ter pego aqui só essa informação. Porque a informação das embalagens econômicas, ó, 400, a gente já sabia que estava nas embalagens, né, econômicas, mas essa informação a gente não estava num outro tipo de pacote. Então, é esse número que a gente tinha que analisar. Então, eu poderia analisar somente os 175, eu sei que não dá para dividir por 10, porque não termina com 0, ou eu faço análise com o número total. Então, 2 jeitos de analisar aqui a mesma situação, problema. Então, observamos, não é divisível por 10, porque ele não termina em 0. Então, a resposta da minha pergunta é: não é possível utilizar somente embalagem econômica, né? Porque eu não consigo fazer essa divisão por 10. Ok? Então, aqui uma aplicação do critério de dividir por 10. Divisibilidade por 100. Então, vamos pensar lá na tabuada do 100. É 0, 100, 200, 300, 400, né? E por aí vai. O que está acontecendo? O que está sempre repetindo nessa tabuadinha do 100? Observe, esse número 31.700, ele é divisível por 100, mas o número 5.430, ele não é. O número 789 também não é divisível por 100. Então, dê uma observada o que está acontecendo e tenta escrever esse critério de divisibilidade por 100. Tenta escrever uma regrinha aqui no seu caderno. Como que eu sei, olhando para o número, se vai ser possível dividir ele por 100 ou não?
Vamos conferir? Conseguiu visualizar aqui o padrão? Então vejam, tabuada do 100, 100, 200, 300, 400, sempre termina com 00, né? Sempre termina com 2 zeros no final do número. Então essa é a nossa regrinha para o critério de divisibilidade por 100. O número tem que terminar em 00. Então aqui nos exemplos, esse número ele é divisível por 100 porque terminou com 00. Mas os outros números não, ó, esse aqui terminou com 10. 10 não é suficiente para o critério de divisibilidade por 100, né? Tem que ser 2 zeros. Então por isso que ele não é divisível. Da mesma forma, a gente consegue pensar no critério de divisibilidade por 1000, né? O número 1000, 2000, 3000, 4000 são os números da tabuada no 1000. O que sempre repete, o que sempre acontece? Sempre termina com 3 zerinhos, 0, 0, 0. Então, para o número ser divisível por 1000, tem que terminar com 3 zeros e tem que ser pelo menos 3. Só com 2 não vai dar certo, ok? Vamos praticar mais um pouquinho então? Então, aqui nós temos uma questão das Olimpíadas de Matemática, né? A pergunta diz: devido a um defeito de impressão, um livro de 600 páginas apresenta em branco todas as páginas cujos números são divisíveis por 100. Então, quantas páginas estão impressas em branco? Então, foi feito o livro lá, página 1, 2, 3, e foi até a página 600, que ele tem 600 páginas. Só que quando o número era divisível por 100, falhava, não saía tinta, não tinha esse número da página. E é isso que ele quer saber. Quantas páginas ficaram em branco? Quantas páginas ficaram sem o número aí? Tempinho para você pensar aí no seu caderno. Voltamos, vamos conferir a sua resposta.
Então aqui, nós precisamos dos números que são divisíveis por 100. Quais são os números dentro desse intervalo de 600 páginas que são divisíveis por 100? Bom, são os números que terminam com 00. O 100, o 200, 300, 400, 500, 600. Paramos no 600 porque o livro só tem 600 páginas, né? Então, quantas páginas deram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 páginas estão em branco. Do total que eram 600, se eu tiro essas 6 que estão em branco, 594 estão impressas. Então, 594 saiu bonitinho o número. E essas 6 páginas deu problema, ok? Então, veja, usamos aqui o critério de divisibilidade por 100 para auxiliar no raciocínio. Sabemos que 9 é igual a 3 vezes 3. Será que podemos escrever um critério de divisibilidade por 9? Tomando como base o critério de divisibilidade por 3, será que tem alguma relação? O 9, 3 vezes 3, será que tem a ver com o critério de divisibilidade por 3? Lembra quando a gente falou critério de divisibilidade por 6? Ele é divisível por 2 e por 3. E a gente fez uma observaçãozinha que 6 é igual a 2 vezes 3, né? Usa o 2 e usa o 3, e por isso o 6, o critério, tem que ser quando se encaixa na do 2 e na do 3. Então, a do 9, como ele é 3 vezes 3, ele vai ter uma relação com o critério de divisibilidade por 3. E o que esse critério de divisibilidade por 3 ele nos dizia? Nos dizia que temos que somar os algarismos do número e ver se essa soma está na tabuada do 3, né? Se o resultado da soma fosse divisível, então quer dizer que o número que eu peguei ele era divisível. Então, vamos ver como acontece isso com o número 9, né? Vale a mesma regra da soma, só que nós vamos observar se a soma é divisível por 9 e não por 3, porque a gente está fazendo o critério de divisibilidade por 9. Então, a regrinha diz, o número natural será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, exemplo, 6.408. Eu vou somar 6 mais 4 mais 0 mais 8, que vai dar 18. 18 não tem na tábua do 9? Tem. Então, quer dizer que esse número ele também é divisível por 9. Número 27.319. Então, eu vou somar o 2, o 7, o 3, o 1 e o 9. Resultado dá 22. Tem 22 na tábua do 9? Não tem. Então, esse número não é divisível por 9. Ok? Então, veja, nós temos dois números com a mesma regrinha, aí fica fácil da gente lembrar. Critério por 3, soma e vê se está na tabuada do 3. Critério por 9, soma e vê se está na tabuada do 9. Então, vamos praticar aqui. Temos o nosso globo terrestre, o nosso planeta Terra, nós temos aqui a informação do diâmetro, que é a distância de ponta a ponta, em linha reta, passando pelo centro aí do nosso planeta. Essa distância é de 12.756 quilômetros. Aí a pergunta é, esse número aqui do diâmetro, ele é divisível por 9? Eu consigo dividir por 9? A divisão dá exata? Será? Tenta descobrir isso aí, mas não faça continha não. Tenta usar o critério de divisibilidade aí que a gente aprendeu. Tempo para você.
E aí, lembrou da regrinha? Conseguiu fazer sem fazer a conta de dividir? Então, lembra, critério de divisibilidade por 9, soma os algarismos e vê se está na tabuada do 9. Então, se a gente somar o 1 com o 2, com o 7, com o 5 e com o 6, o resultado dá 21. Tem 21 na tabuada do 9? Não tem. Então, esse número não é divisível por 9. Então, se você fizer a conta de dividir, ela não vai dar exata. Muito bem, então vamos resumir. O que vimos? O critério de divisibilidade por 9, que é quando você soma os algarismos e vê se está na tabuada do 9. Critério de divisibilidade por 10, que é quando o número tem que terminar com 0. O critério de divisibilidade por 100, que é quando o número tem que terminar em 00. E o critério de divisibilidade por 1000, que é quando o número tem que terminar em 000, 3 aninhos. Beleza? Então é isso. Encerramos a nossa aula e até a próxima.